Salve, salve galera! Espião aqui para mais um vídeo de dicas, dessa vez da rodada de número 32. O time do Espião Aberto foi bem na última rodada, ele fez 70,56, é um time que a gente começou aí na rodada 17, mas o nosso time principal, o time do sócio, está mitando muito forte, olha só. Ele fez 76,85 na última rodada, e olha só, além disso, está na posição 11.701 no Nacional no ano. Já são 2.524 pontos. Esse time tá voando e te ajudaria muito nas suas ligas, provavelmente, se você fosse o nosso sócio. A promoção, olha só, para virar sócio até a rodada 38 continua. Vai sair de graça, galera. Você paga R$ 9,90, vira sócio até a rodada 38, vai ter acesso ao time exclusivo do Espião e de quebra ganha R$ 10 de desconto para virar sócio no ano que vem. Tá saindo de graça. Não perca essa oportunidade. Mas vamos agora falar do vídeo de dicas para a rodada de número 32. Você que quiser assinar o sócio, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas vamos começar escalando o nosso time. Tem gente falando que a rodada tá difícil. Eu não achei tão difícil assim. Tem alguns jogos complicados, mas existem bons pontuadores em todos os jogos. A gente começa o nosso ataque, então, por Germancano. Esse aqui vai estar no meu time. Enfrenta o Avaí, que é um time que está com um aspecto recente bem complicado, tá perdendo o jogo, tá tomando gol, e o Germancano para mim é minha principal aposta porque ele é artilheiro mesmo. No último jogo contra o América não conseguiu fazer, o Fluminense não produziu muito naquele jogo, mas o América é um time de G8, é um time que tá buscando vaga na Libertadores. O Avaí não, é um time que tá na zona, tá beirando ali, brigando para não cair, em uma péssima fase. E essa história de que o Cano não faz gol fora de casa, isso aí é fake news, que o Cano fez gol na última partida que ele jogou fora de casa. Então o Cano está escalado, a gente ainda vai depositar nele a confiança, faixa de capitão. A gente vai repetir também o jogador da última rodada, que é o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo é muito bom de bola, galera. O Marcos Leonardo, para mim, ele é um excelente jogador, além de bater pênalti. Vocês viram um golaço que ele fez na última rodada? Então ele tá escalado. O Bragantino também tá muito frágil, não tá muito bem, tá tomando gol. É por isso que a gente vai fechar aqui com o ML. E o Pedro Raul vai ser a nossa última indicação. Vai enfrentar um time do Corinthians que vai bem mexido. O Corinthians vai ali poupar por causa da final da Copa do Brasil. Então a gente sabe que o Pedro Raul já é um jogador difícil em qualquer jogo. Meteu 2 no time lá do Inter. Bate pênalti. Para mim é um jogador que não dá para ficar de fora do nosso seu time. Nosso trio de ataque vai ser Cano, Pedro Raul e Marcos Leonardo. A gente poderia colocar um atacante do Palmeiras aí sem o Rony, deve jogar o Merentiel com o Dudu, mas acho um confronto um pouco difícil aí, pode ser um confronto aí que a gente seja surpreendido até com 0-0. Então por isso eu vou fechar com esses nomes. Mas podemos falar, se você ainda assim acha que o clássico tem chance de sair bastante gol, assim como a gente teve alguns clássicos, o Palmeiras e São Paulo aí fazendo gols, você tem a opção do Caleri, do Dudu e do próprio Merentiel que eu falei, tá? Outro jogador que tá numa fase iluminadaça é o Aleph Manga. Vamos olhar o gráfico dele aqui, galera, olha isso. As últimas pontuações do Manga, ele na maioria dos jogos passou de 4 pontos, né? Então ele tá muito bem, tá numa fase realmente iluminada, ajudando o Coxa a fugir do rebaixamento. O próprio Luciano também é uma aposta válida, né? Acho uma aposta bem válida. Tiquinho Soares, o dia que esse homem pontuar mal, vocês me acordem, porque até agora nada. Menor pontuação, 4,20 em 7 jogos, 4 gols, batedor de pênalti. Esse aqui é fera. Enfrenta o Inter, que é um time que, apesar de ser um time forte, tomou 2 gols do Goiás, né? Então, defensivamente, é um time que não é 100%. Nenhum time é, mas a gente sabe que o Botafogo tem chance de fazer gol. E se fizer gol, o Tiquinho, ele deve participar. Né? Outro nome aqui um pouquinho mais ousado para você, o Bissoli, enfrenta um Fluminense que não tá segurando SG, bate pênalti. O Avaí, impressionante como assim, o Avaí jogou em casa e tem pênalti. E o Bissoli bate, o Bissoli faz. Outro que tá numa boa fase aqui, Thiago Galhardo, também batedor de pênalti. Se a gente olhar nos últimos 6 jogos aí do Galhardo, ele passou de 7 pontos em 4 jogos. O Galhardo tá numa fase boa, hein? Nesse aqui ainda passou de 5 pontos. Então a fase do Galhardo ajuda bastante a escalar ele. O Marinho também, esse é mito, produtor de scouts, 13 pontos com gol no último jogo. Enfrenta o Atlético, que tá com muitas dificuldades. Esse time alternativo do Flamengo é um baita time, então vale a aposta sim. Um pouquinho mais ousado o Arthur, porque eu gosto dos scouts básicos do Arthur, né? Última partida não fez nada, mas fez 3,5, né? Então quando ele fizer um golzinho, ele vai dar uma bela uma estourada. O próprio Lucas Braga, apostinha um pouquinho mais ousada para vocês também. Fez 2 gols na última partida, um confronto para mim que é favorável sim para esse time do Bragantino. O próprio Fabrício, Daniel, sempre participando de gols no histórico recente, também vale, né? Outros jogadores, galera, para mim tem confrontos meio complicados, né? A última recomendação é o Vitor Roque, que o grande problema dele é a minutagem, como vocês sabem, mas para mim ele tem um confronto contra o Curitiba, que é um confronto que pode sair um golzinho dele sim, mesmo essa minutagem baixa. Demais nomes aqui, galera, já cerquei muito nome da rodada. Para mim são jogadores com confrontos mais
desfavoráveis. Vamos falar do meio de campo do nosso jogador que é fixo, Gustavo Scarpa. Eu não preciso nem ficar falando muito sobre ele. E quem lembra o que ele fez no último jogo contra o São Paulo? Achou ali 2 assistências no final. Scarpa joga demais. Na última partida, com assistência, ele fez 12,90, 6 finalizações. Né? O Scarpinho é um absurdo aqui. O gráfico dele, a média dele. Ele é um jogador muito regular, raramente faz menos de 5 pontos. Tá escalado. Vale até de capitão, hein? A gente vai com Cano, mas vale sim pensar no Scarpinha de capitão. Outro meio de campo que a gente vai escalar aqui é o Zé Rafael. Não ajudou muito na última rodada, é verdade, mas a gente sabe que ele tem um grande potencial, tanto de desarmes quanto ofensivo. E a gente fecha aqui com o Terans. Ele, que os cartoleiros ali tentam entender quanto que eu vou acertar o Terans. O Terans mitou, eu não tinha. O Terans zicou, eu tinha. Mas para mim tem um confronto muito favorável sim contra o Coxa, que tá tomando gols. O Atlético Paranaense em casa é um time superior, então a gente vai com ele. Outros jogadores aqui que também dá para escalar, o Zaratio, porque tem uma média básica impressionante. 4,7 sem gol, sem assistência. Aí ele dá uma assistência, faz um gol e estoura, né? Então vale a pena. O próprio Vidal, que a gente sabe que é um craque, também vale. O Wellington Rato, também ótimo jogador nesse confronto aí ali dos times desesperados. Mas o Atlético Goianiense está em uma recuperação, não está muito fácil para sair da zona, mas ainda assim é um jogo para ficar de olho. O próprio Alan Patrick, 2 gols no último jogo. A gente sabe que o Inter é um time muito bom, está muito bem no campeonato, então um nome para ficar de olho. Um nome um pouquinho mais ousado aí para você, Eduardo também, do Botafogo, bate ali bastante falta, tem bastante ações. O próprio Arias também, gosto muito do Arias, tem muitos gols aí no campeonato, é um jogador que vale a pena ter um confronto favorável nessa rodada, tá? Para mim ali, se eu não for com o Zé Rafael, minha dúvida vai ficar entre Zé Rafael e Arias, tá, galera? Um dos dois vai entrar no meu time aí. Demais meias, galera, não tem nenhum meia assim que chama minha atenção, que eu vejo assim, que tem um confronto muito favorável. Você está com raiva deste homem chamado Lucas Sacha, mas eu acho que vale a pena também você dar mais um voto de confiança, porque ele é um bom pontuador. Na rodada passada que a gente escalou ele foi, na verdade, galera, um bom jogador com a pontuação baixa, né? Porque o Avaí não ofereceu muito perigo, não desarmou muito. Mas acho que nesse jogo contra o América as coisas vão mudar e o Lucas Sacha passa a ser uma baita opção. Né? O próprio Bruno Gomes do Coxa também é a opção mais ousada, ele está desarmando bastante, aí 25 desarmes em 12 jogos, na última rodada 12,70, a aposta mais ousada. Demais nomes, galera, vou recomendar aqui Vitor Hugo por último, deu uma assistência na última. Galera, o Vitor Hugo joga o jogo todo, ele raramente pontua mal, e é exatamente o que vai acontecer contra o Atlético. Eu não acho que Flamengo e Atlético vai ser um jogo de poucos gols, tá? É minha opinião. Demais meias, para mim, não vejo aí grandes atrativos. Vamos fechar agora a nossa defesa. Muita gente está falando que a rodada está complicada de SG, mas eu não acho, tá? Eu vou recomendar aqui 3 times de SG e um pouquinho mais ousado. Eu recomendo o Palmeiras, porque o Palmeiras joga, ele tem chance de SG, galera. Né? Independente do campeonato, independente do adversário. Então, o primeiro SG que eu vou recomendar é o do Palmeiras. Além do que, os defesas do Palmeiras gostam de pontuar muito sem SG. O Palmeiras tem 2 zagueiros artilheiros, que é o Gomes e o Murilo. Né? E além disso, tem o Mike, que joga de ponta, tem o Piquerez e o Marcos Rocha, que desarmam muito. Então, o Palmeiras é um time que pontua muito mesmo sem o SG. Por isso que a gente recomenda a defesa do Palmeiras toda a rodada. Eu acho que o Ceará também tem uma chance boa contra o Cuiabá de SG. Então, olho nos nomes do Ceará, principalmente o João Ricardo, que é o goleiro. E finalizo recomendando o Atlético Paranaense, que para mim, quando joga nos seus domínios, tem uma chance legal de SG. Enfrenta o Coxa, que é disparado o pior visitante do campeonato. É clássico? É. Mas o Atlético tem o diferencial de jogar no sintético. E eu acho que isso pode fazer realmente a diferença. SG é um pouquinho mais ousado. Eu não vou escalar ninguém, mas o do Flamengo. O Atlético não conseguiu fazer gol no Ceará. O Flamengo só não segurou SG por causa de uma burrada no último minuto ali do Diego Ribas, né? Uma infelicidade, um lance de azar. Mas o Flamengo alternativo segurou muitos SGs contra grandes adversários. Então eu acho que esse Flamengo alternativo é um baita time. Vamos aqui então, começando pelos nossos laterais. Esse aqui eu não vou escalar pelo SG, eu vou escalar pela média básica, que é um absurdo, de Juninho Capixaba. O Juninho Capixaba, galera, eu nem lembro qual foi a última vez, acho que nos últimos 12 jogos, se eu não estou enganado, em todos, ele passou de 3 pontos de média básica. Nos últimos 12 jogos, ele é um monstro para Cartola, um monstro. Na última rodada, com SG, fez 13,70, 6 desarmes. É absurdo o Juninho Capixaba. E ele está escalado. Não quero saber de SG. Ah, não vai pegar SG contra a América, vai fazer 9 pontos. O Juninho Capixaba é muito mito. E está escalado. Nosso outro lateral, vamos dar mais uma dose de confiança para ele, que é a lateral mais joga de ponta, que é o Mike. Fez muita raiva nos cartoleiros rodada passada, galera, mas vários laterais fizeram.
o Bustos também fez, né? Os laterais do Palmeiras, alguns fizeram também, né? O próprio Piquerez não pontuou bem, o Marcos Rocha negativou. Então vamos dar um voto de confiança para esse lateral que joga de ponta, que é o Mike. Eu vou dar mais um voto de confiança para ele. Quais são as outras opções que a gente tem de bons laterais para a rodada, né? Eu diria que os laterais, como eu já falei, os laterais do Palmeiras, tanto o Marcos Rocha como o Piquerez, eu prefiro o Mike pela posição em campo. O Bruno Pacheco, baita opção, galera. Olho nele. Bruno Pacheco é mito pra cartola. Acho bem válido. Né? Você aí que tá querendo se recuperar da zicada do Bustos, quem sabe, né? O Botafogo tá com um pouco de dificuldade ofensiva. Pode ser um nome válido. Um SG um pouquinho mais ousado que eu não comentei. O próprio time do Fluminense, o Samuel Xavier. O René, que é um grande ladrão de bolas, fez 4,80 sem SG no último jogo. O Ayrton Lucas, que eu gosto dele pela ofensividade, também consegue scout sem o SG. O próprio Abner Vinícius e o Nino Paraíba aqui, para mim, tem confrontos favoráveis para SG. O Marçal, que é mito demais, galera. O Marçal, ele tá sempre ali para dar uma assistência, para fazer um gol. E para mim, se você não quer pensar no SG, eu acho que vale sim você olhar melhor para o Marçal. Demais laterais aqui, para mim, o Orejuela também vale pelo confronto. O próprio Vitor Luiz, mais um lateral do Ceará, que às vezes joga um pouquinho mais ofensivo, né? E aí, para mim, termino com as minhas recomendações de laterais aqui, porque os confrontos não são tão fáceis. Zagueiros, eu vou direto na dupla artilheira, Gomes e Murilo. Essa dupla, quando um não faz o gol, o outro faz o gol, então escala os dois, que aí você tem um gol de pelo menos um deles, né? Vou escalar os dois, não é pelo SG, mais uma vez, eu não tô triplicando o Palmeiras porque é um SG fácil contra o São Paulo, porque eu creio no SG do Palmeiras, não é nada disso. Porque o Mike é um lateral que joga de ponto, fez 2 gols nos últimos 3 jogos, e essa zaga aqui, todo jogo tem gol de um deles. Então eu vou escalar os dois por causa disso. Não é pensando no SG. Não é. Se você vê esses jogadores no meu time, não é por causa de SG. Vamos falar de outros nomes da rodada. Outro nome que me agrada muito é o Pedro Henrique, do Atlético, que também gosto muito dos scouts dele sem decisão. Ele gosta de fazer boas pontuações, mesmo perdendo. Esse G é o próprio Nino também, do Fluminense, que também eu gosto muito para cartola, um zagueiro seguro. Uma apostinha mais ousada no Cuesta, vale. Gosto também do Cuesta bastante. Um jogador com bastante diferenciais. Né? Você que pensar só no SG, tem os zagueiros aí do time do Ceará, né, conforme a gente falou antes. Então você tem a opção aí do Gabriel Lacerda e do Luiz Otávio. Para mim, galera, é difícil recomendar outros zagueiros, né? Talvez o Nico Hernandes, também gosto do Nico Hernandes para cartola, zagueiro do Atlético. Para mim também é um zagueiro com um belo potencial. Aqui a gente já cobre os times que eu falei que tem chance de SG. SG é um pouquinho mais ousado, então pensa aí no Fabrício Bruno ou no Pablo, que para mim também são jogadores que têm chance de SG. Goleiro não tem jeito, goleiro eu tenho muitas opções, mas eu vou bater na tecla do time que eu falei que tem grande chance de SG, que é o Atlético, né? Para mim, então, o goleiro Bento é para mim um dos melhores da rodada, se não o melhor. Se você olhar aí, o Curitiba é um dos times que mais cede pontos para goleiros, principalmente fora de casa, cede uma média de 5 pontos, porque sempre está cedendo defesas também. O Curitiba chuta muito ao gol, então cede uma média de 3 defesas por jogo, jogando fora de casa. Por isso que a gente vai escalar Bento. Bento está no nosso time, a gente entende que é um confronto favorável para ele pontuar bem. Mas aí entra os goleiros dos times que eu falei, para mim são goleiros com potenciais. O Everton, né? Cavicchioli, galera, é um absurdo nas defesas. Ele já tem 71 defesas em 18 jogos também. O Cavicchioli também não é pensando no SG. É absurdo. Ele fez 9 defesas no último jogo. Ele tá muito bem, galera. Muito bem. O gráfico do Cavicchioli aqui tem uma ou outra zicada, o resto é só pontuação alta. Muitas delas sem o SG. Então vale sim para você que tá pensando aí em outro jogador. Né? Um jogador que não pensando no SG, o Cavicchioli vale muito. O próprio João Ricardo também é uma recomendação que eu dou para você. Demais goleiros aqui, um pouquinho mais ousado o Fábio. Tá? O SG é um pouquinho mais ousado. Técnico aqui, a gente tem muitas opções, muitas dúvidas. Tem ali, pode ser pensar um pouco no Diniz ali, que tá precisando dar uma resposta. Eu acho o técnico válido, mas a gente vai de Abel Ferreira por ser o técnico do melhor time. Mas ainda assim, a gente recomenda também o Luiz Felipe Scolari, o Felipão, né? Luizão Felipão. Esse também é um baita nome para a rodada, por causa do confronto, do potencial de SG do Atlético Paranaense de uma bela vitória. Para você que também gosta de usar um pouquinho o próprio Dorival, porque consegue bons scouts mesmo sem o Flamengo ganhar muito, assim, de 4, 5-0. Às vezes o Flamengo tem aquela vitóriazinha magra, toma gol e pontua absurdo, porque o Flamengo é um time muito ofensivo. Então finaliza muito, desarma muito e agrega os scouts ao Dorival. O próprio Diniz aqui também já recomendei, acho também uma boa opção.
O time do espião tá fechado para essa rodada no custo de 144,14 cartoletas. Então é isso, galera. Bora mitar mais uma rodada pra gente tentar buscar o top 10 mil nacional agora. Tamo junto!